Muito boa noite. Os principais assuntos do dia, da semana, passam a ser debatidos agora pela bancada do Atividade, que está no ar aqui pela RDC TV, canal 524 da NET, 524 e 24, para toda a geografia gaúcha e nas principais plataformas da internet. Hoje é sexta-feira, 30 de agosto de 2019, fechando o mês de agosto, o último dia útil deste mês. Uma sexta-feira com o tempo que está começando a esfriar, vai vir chuva ainda esta noite em Porto Alegre, a previsão do tempo. E para o fim de semana, chuva e frio. No domingo a previsão é que tenhamos 6 graus pela manhã aqui em Porto Alegre. A coisa só vai mudar lá na metade da semana que vem. De qualquer maneira, nós somos gaúchos, né? E somos acostumados a enfrentar essas coisas do tempo, essas variações bruscas do tempo, quase 30 pontos de temperatura em 2, 3 dias. Enfim, é a vida que temos que levar. A temperatura neste momento em Porto Alegre, na zona norte da capital, 21 graus centígrados. A umidade relativa do ar subiu ontem, quando abriu o programa, que era 32%, e hoje está 75%. E as previsões são essas que eu falei agora para o final de semana. Bom, o programa Atividade há 26 anos no ar, começa sempre pelo esporte, né? Nós tivemos uma semana bastante movimentada, com a dupla Grenal jogando na semana, e amanhã o Campeonato Brasileiro retorna. Na semana que vem vamos ter a decisão, então, se será ou não a dupla Grenal, um Grenal a decidir a Copa do Brasil. Tem assuntos de monte aqui. Mas a bancada está sendo constituída hoje. Oscar Algair, muito obrigado pela tua presença aqui, Oscar. É um prazer sempre tê-lo aqui na bancada. E o nosso amigo Voltaire Gomes. Obrigado, Voltaire, pela tua presença. Eu que agradeço. Jurandir Soares, eu sempre começo o dia contigo, né? Te ouvindo no rádio. Que privilégio, hein? Que privilégio. Bom dia lá com o Rogério Mendes da Rádio Guaíba. Eu sou guaibeiro, né? Coisa boa. E a Guaíba realmente para mim a estação continua sendo a mais séria estação, não só pela categoria dos funcionários, como o Jurandir, o pessoal que dá opinião lá, mas pela tradição da Guaíba, que foi consolidada ao longo de mais de 100 anos. Né, sua história, né? A sua história, a tradição da companhia jornalística Calda Júnior. Obrigado, Jurandir, pela tua presença. Obrigado por estar aqui, especialmente com o Oscar Algair aqui hoje. Hoje vai ser... A cobra vai fumar. A cobra vai fumar. Roxane, obrigado. Um dia bom, né, Monteiro? Vamos lá. Roxane, obrigado pela tua presença. Prazer estar aqui de novo. Gurizada, calma. Roxane, de novo, obrigado pela tua presença. Prazer estar aqui. Essa ala colorada lá está agitada. Não só com o Oscar, com todos vocês. Essa ala colorada, as dois lados, a ala da ponta direita, as coloradas. Bom, vamos começar pelo esporte. Oscar Algair, os Jogos Pan-Americanos ainda estão em andamento? Silvio, esse espaço inicial da atividade é muito legal porque ele proporciona que possamos falar de esporte, que é uma coisa que mexe com todo mundo, né? O Pan-Americano, ele encerrou, eu pude trazer aqui um pouco de cultura pan-americana para o pessoal. Sim, claro. E teve um fato mais relevante na semana, que é um fato que orgulha a todos nós gaúchos, né? Eu tenho que confessar que estamos num estado de euforia por parte, não a maior parte da torcida do Rio Grande, mas uma boa parte está eufórica. Um fato heróico, tem que ser reconhecido. Um fato que, até para o Rio Grande como um todo, não deixa de ser assim inédito. Qual seja, estamos com 3 clubes gaúchos com grande chance de passar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Juventude, Ipiranga e o nosso Zequinha aqui, que é o clube de todos nós. É verdade. Então isso aí é um orgulho muito grande para os gaúchos. Temos que cumprimentar as direções desses clubes, os atletas, e não tem fato maior na semana do que este. E podemos, em 2 semanas, estarmos comemorando 3 clubes gaúchos na Série B. Série B é essa que muita gente não dá importância, mas para termos uma ideia, um co-irmão nosso aí já frequentou por 2 vezes, de tanto que gostou da Série B, né? E na terceira apareceu pela porta dos fundos. Então, festejou quando retornou. Exatamente. Então, assim, eu fico muito contente de poder estar comemorando esse fato relevante no esporte, nesse início de programa que é tradicional no Rio Grande do Sul. Muito bem. Aliás, a vida é assim, né? A vida uns sobem, outros caem. Por exemplo, um caiu essa semana da Libertadores, outros 3 vão subir na
na Série B, né, Jurandir? Isso é uma coisa interessante. Né? Tem um outro que subiu recentemente da Série B também, Série B, e que né? parece que está meio atrapalhado aí. Mas tudo Bom, nós temos amanhã, porque na verdade assim, a questão da instantaneidade do jornalística do programa nos impõe a falarmos sobre este sábado. O Grêmio joga em São Paulo contra o Tricolor Paulista, São Paulo, um time recheado de jogadores que, olha, pelo amor de Deus, o time do Grêmio parece o titular, né? Porque vão jogar o Luan, vai jogar aquele lá como o Tardelli, o Everton vai jogar, e eu acho que o Grêmio tem grande chance de vir com pontos de lá. Bom, mas eu quero a opinião do Voltaire Gomes. E aí, Voltaire? Olha, Falar sobre tudo da semana da Libertadores, como é que foi? Não, foi muito Já estão te pautando, então, tá certo? Sei, É legal mas isso. eu vou dizer... O âncora aqui, a função do âncora é essa, né? democracia da bancada. Não, porque até assim, se não pautar, tem uns que ficam devagando. Daqui a pouco o cara vai querer falar o cara vai querer falar sobre custo à distância. Não aceita, porque esse espaço aqui é democrático. Olha, Oscar, acontece que o nosso time chegou num patamar aí, vindo de 2 anos para cá, a situação que nós chegamos, nós estamos muito bem, disputando de igual a igual com o Flamengo, que é um grande time, com praticamente uma seleção. E o Internacional, praticamente por um gol, não passou à frente, ou seja, jogou bem, teve algumas falhas, como o próprio Flamengo teve, enfim. Mas reconheço que estamos num caminho muito melhor que estávamos há 2 anos atrás. Isso é que importa e chegaremos lá. Parabéns, Só que Voltaire. aí não foi por um gol, ele precisava mais 3, né? Porque aí Tem que ser 4-1. Claro, Tem que um ser gol, 4-1. mas eu acho que nós perdemos o jogo foi naquele segundo gol lá no Rio. Ali que desanimou um pouco. Se ele tivesse vindo com 1-0, mas também eu acho que jogaria mas diferente. também aqui o Flamengo deixou de matar o jogo a 1 minuto de jogo. Não, sem 1 dúvida. minuto de jogo, Sem dúvida. o Gabigol perdeu um gol na cara do goleiro. E se fizesse aquele gol aí, com certeza a metade da torcida ia embora. Né? Mas se Porque nós aí ia ser olharmos para o complicado. passado, o Grêmio também passou por várias vezes. O futebol é... Agora- O futebol é cheio de passe. Agora, O futebol é cheio. a grande Eu verdade, acho que- o Voltaire falar também, eu acho que, por exemplo, para os colorados, e o Grêmio é a mesma coisa. Quer dizer, olha, perder para o Flamengo, o Flamengo é um grande time de futebol. Se o Inter eliminasse o Flamengo, também, como o Grêmio eliminou o Palmeiras, quer dizer, a paixão é que é sobrepor essas coisas, porque o Grêmio tem time para ganhar do Palmeiras, como o Palmeiras do Grêmio. O Inter tem time para ganhar do Flamengo, como o Flamengo. Então, entre esses dois, de grande qualidade de times, um vai vencer. Enfim, agora pode se discutir se o Inter fez isso, fez aquilo, não fez coisa certa, errada. O Renato faz coisa errada também, e às vezes dá errado. E às vezes dá certo, né, Jurandir? Não, tem que ressaltar, brincadeiras à parte. Claro, aí, claro. O Internacional há 2 anos estava jogando contra o Paysandu, contra o Luverdense, numa nhaca danada lá e tal. Né? E sem gastar muito, fez um time E agora competitivo. está indo, com o mesmo treinador e tal, foi ajustando, ajeitando aí, e o trabalho do Elmas aí tem que ser ressaltado. E que mostra também que a direção está no caminho certo. Né? Porque a direção conta muito no campo. O trabalho e a seriedade da direção mas não- fundamental. Basta ver o seguinte, a direção que era colpífero e o estado que o clube ficou. Exatamente. Ou seja, é verdade. o espelho do time, a direção, é fundamental. Mas para que não isso tem aconteça. contestação do treinador por parte da torcida, tanto é que o próprio time e o treinador foram aplaudidos no final do jogo. Sem dúvida. Né? E porque é um reconhecimento de que o Internacional foi no limite Que dele. o trabalho está sendo Né? bem feito. No limite do que tem de fator humano, de atletas, de tudo, né? E realmente o Internacional dos clubes da Série A, pela posição que está no Campeonato Brasileiro, pelo que a expectativa que foi criada em Libertadores, agora tem uma oportunidade de avançar na Copa do Brasil. Ele foi muito além do que se esperava quando ascendemos da Série B. Né? Então isso aí está dentro da conta. Só um clube vai ganhar, né? Só um clube vai ser campeão. E o Internacional, ele foi no seu limite, chegou no que pôde fazer, e isso foi reconhecido pela própria torcida. O importante é manter o trabalho, né, Oscar? Porque essas trocas, mudança e muda time, muda treinador, isso já provou várias vezes. O próprio resolve Renato, problema quando nenhum. saiu do Grêmio antes desta Sem volta, dúvida. ele foi meio contestado no Grêmio, entendeu? Hoje então é o- isso é de futebol, quer dizer, eu acho que nós temos 2 grandes times e, olha, se formos para agora a Copa do Brasil, um Grenal, são 60 milhões a premiação. Sem dúvida. 60 milhões, né? Então vamos torcer porque tem um Grenal aí, vai ser realmente uma coisa histórica, né? Inédita, né? Histórica, né? É Bom, verdade. eu acho que sobre futebol, Mas sobre a- o Pan-Americano a tem Roxane Não, não mas a fala? Roxane está em trânsito. Tá em trânsito? Tá em O trânsito. negócio é trânsito. Muito embora, eu só queria fazer um comentário aqui. O Silvio, ele é esperto, porque ele está elogiando o Flamengo, que caso
dê uma zebra e a gente perca, né? Pelo Não, menos mas a gente já- perdeu para um time bom, Olha aqui, né? ó, mas ok, vocês são de prova, eu não chego aqui e xingo o Internacional, acho que o Internacional é... Não, o Internacional é um grande time de futebol, é um grande clube. Como é que eu vou desmerecer um adversário que se eu vencer... venci o Internacional que não é nada, não, eu vou vencer um grande clube que é o Internacional. Mas tu podia fazer o mesmo no WhatsApp, Silvio. Não Como? só Mas aqui o na WhatsApp cidade. é a outra conversa. Aqui eu tô, aí Aí a flauta, aqui né? é Aí- profissional, aqui eu tenho que ter essa Eu estou postura. fazendo isso. E O real- Silvio me cobrou a mesma coisa aqui na banquinha. Não, porque Futebol realmente sem é isso. flauta não tem graça. Porque né? realmente é isso aqui, ó, nós temos dois grandes clubes aqui, ó, olha, qual é o estado do Brasil que tem clubes tão vitoriosos como o nosso, que tem só 2 clubes? Nenhum. Então é isso aí, Certo. pessoal, então pro esporte é isso, né? Agora vamos, Pan-Americano, agora vamos ter mais 3 clubes daqui a 2 anos. Pan-Americano não tem nada, terminou, né, Oscar? Acabou. Obrigado, então, obrigado. Está esgotado o assunto. Esgotado O o Brasil assunto. ganhou de 5-0 da Argentina ontem. As mulheres. Eu ia falar da Sojipa ali, mas me veio antes. Não, daqui a pouco tem oportunidade, semana que vem, né? Olha aqui, pessoal, nós podemos divergir sobre futebol, enfim, todas as outras coisas da vida, agora menos numa coisa: sucos Petri. Sua sede pede melhor. Sucos Petri, está aqui para você ver, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural. E hoje estamos aqui com suco de laranja, homenageando a representante da bancada feminina aqui do nossa atividade, que é a Roxane, né, Roxane? Tu Eu gosta de suco adoro laranja? de laranja, adoro. Aliás, a Rosane diz que só vem aqui no programa porque ela toma suco de Petri de graça, né? Exatamente, Também, uma né? vez por Também tem semana. isso. Uma vez por semana, tá certo. Olha aqui, a Cindy Lojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio. Ajuda cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios, dia após dia. Buscar o crescimento e a inovação e a transformação do varejo. Falando nisso, hoje é dia do vendedor lojista. Datas comemorativas do vendedor lojista, aquele camarada que trabalha nas lojas e é o responsável, né, pela área de ponta, né, que está lá na frente, à frente do consumidor e faz o seu trabalho com eficiência para que a empresa na qual ele está empregado seja uma empresa de sucesso, para ele também ser um cara de sucesso, uma mulher de sucesso. Parabéns, então, ao revendedor, ao vendedor lojista e principalmente aqueles filiados ao Cindy Lojas, que é uma entidade que faz tudo, né, para qualificar não só o empreendedor, o dono do negócio, mas também os seus empregados, porque é preciso que no mercado competitivo desses todo mundo esteja focado e qualificado para enfrentar os desafios. Com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. 70 lojas em todo o país e agora 4 em Porto Alegre. Não, agora tem mais uma da Cobasi sendo Quinta-feira que vem abre a da Ipiranga ali. a Ipiranga, olha só, que beleza. A maior loja da Cobasi no estado, né? E a Cobasi tem uma coisa, além de ter essa visão toda de mercado, ela sabe escolher quem vai construir, né, as suas lojas. Por isso aqui a Algaia Engenharia é a empresa que é constituída pela Cobasi para fazer a sua loja, porque é um atrativo, né? Nós sabemos que o visual, que o conforto, que o material usado, enfim, todas aquelas coisas que dizem respeito a uma construção que tem que atrair o público, tem que ser entregue para quem entende do assunto. Então, a Cobasi aqui em Porto Alegre, além de tudo, é uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi é o shopping do seu animal. Aqui a nossa colega lá de Canoas, né? Simone. A Simone está dizendo que o Tony Blair esteve essa semana na Cobasi de Canoas. Do shopping. Tony Blair é o cachorro que ela tem. Cachorro. Né? Cachorrinho Tony Blair. Esteve lá visitando a Cobasi. Diz que adora visitar a Cobasi. São 20 mil itens nessa nova loja, viu? 20 mil itens. É ali na frente do Zafari, né? Da Ipiranga. Imagina, Zafari e Cobasi, Nas dois esquinas parceiros com a aqui da Seca Cultura atividade. ali, com- Que beleza. E, aliás, é um excelente lugar ali, né, Olga? Porque Muito bom. a movimentação toda ali da Ipiranga e tal, pega... E aquela é uma região que mais cresce em Porto Alegre. Bom, vidrobox, vidros temperados e laminados duplos, termoacústicos, vidrobox, a qualidade do vidro desde 1971. E Centro Clínico Gaúcho. O Centro Clínico Gaúcho tem planos de saúde, o Centro Clínico Gaúcho está ficando cada vez melhor e maior, para ficar cada vez muito mais perto de você. Vamos a esta mensagem do Centro Clínico Gaúcho, que é uma das outras organizações que muito nos orgulham, né? Nós, gaúchos, temos essa coisa de nos identificar muito com aquelas empresas, instituições, aquelas pessoas que fazem bem para nós, que nos representam nas nossas tradições, nas virtudes que temos, enfim, né? Então, vamos aí acompanhar a mensagem do Centro Clínico Gaúcho.
Uma palavra não existe sozinha, e o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Manchete de hoje. Muito bem, são, vou ver aqui meu relógio, 19 horas e 18 minutos. A temperatura continua em 20 graus centígrados aqui em Porto Alegre. O tempo daqui a pouco já está fechando aqui, né? A temperatura está baixando e vai ter chuva a partir das... A previsão de a partir das 21 horas começa a chover na grande Porto Alegre. Roxane, uma manchete do teu assunto de hoje. Bom, semana foi com bastante notícia assim, a respeito de trânsito, especialmente no dia 27, por conta de um julgamento que teve pelas turmas recursais reunidas aqui do Rio Grande do Sul, que botou uma pá de cal, né, pelo menos por hora, nessa questão que envolve a recusa ao teste do bafômetro. Essa decisão, que acabou na conta de 7-5, são 12 julgadores, né? Então, o placar foi de 7-5, entendendo pela validade desse tipo de autuação, quando, né, a pessoa simplesmente se recusa ao teste e não precisaria, então, que o agente de trânsito reduzisse a termo os sinais que, eventualmente, aquela pessoa estivesse apresentando em relação à embriaguez. Eu digo momentaneamente, né, porque é um assunto que eu gosto muito e, aliás, eu trabalho muito com isso. E tecnicamente foi uma derrota para quem atua na área, mas é importante que esse julgamento, ele, de uma certa forma, ele não atentou para algumas decisões que têm saído lá em grau recursal, em Brasília, que falam justamente do princípio da não incriminação, né? Ou seja, a necessidade de que aquela pessoa que foi abordada, né, ela tem o direito previsto lá na própria Constituição, por força da recepção de determinados diplomas internacionais, que ela tem o direito a não produzir prova, né, contra si mesma. E o que isso significa? Esse mesmo ato, nesse mesmo momento que ela é abordada, ela, em tese, ela pode estar fazendo uma prova tanto para fins criminais, para ter ser enquadrada criminalmente num crime de trânsito por dirigir sob influência de álcool, e ela pode também estar produzindo a mesma prova por âmbito administrativo. E é justamente por isso que o STF tem caminhado no sentido de declarar, daqui a pouco, mais adiante, a inconstitucionalidade deste artigo que obriga o condutor a fazer isso. É uma questão técnica, obviamente, mas é sempre importante, independente da discussão jurídica, que as pessoas saibam que essa mistura não funciona. De beber e dirigir jamais pode ser algo uma escolha que você possa fazer. Mas, né, a discussão geralmente é em relação às pequenas doses, se isso efetivamente estaria implicando numa diminuição da capacidade psicomotora para conduzir veículos automotores. A verdade é que, por conta dessa decisão, quase todas as ações que hoje estão tramitando no Poder Judiciário aqui no Rio Grande do Sul, elas vão ter o desfecho de improcedência, ou seja, de confirmação da validade dessas autuações e, portanto, a pessoa não só vai ter que pagar lá os quase R$3.000 de multa, como também vai ter que submeter este período de suspensão de 12 meses. Uma das questões assim que eu acho fundamental nisso aí é aquele aspecto de terem acabado, digamos, com a dose limite, né? A tolerância. Porque tempos passados havia uma tolerância que tu, se tivesse tomado uma taça de vinho, uma latinha de cerveja, qualquer coisa assim, passava, não tinha problema, porque isso aí, pelo menos, não altera, de modo geral, não altera, né, o controle da pessoa. Mas aí passaram para o zero, aí a intolerância total. Essa é uma discussão bastante antiga, Jurandir, especialmente, e eu gosto de dar esse exemplo, dos Estados Unidos, em que o limite é 0,8. E eu brinco sempre que o ser humano dos Estados Unidos
não pode ser um ser humano mais evoluído que o ser humano do Brasil, já que ele consegue dirigir com até 0,8. Esse né? 0,8 corresponderia ao quê? Uma latinha de cerveja, 2 latinhas? Depende muito da constituição grau, né? física, do Grau grau alcoólico daquele alcoólica. tipo de bebida. Né? Se é homem, se é mulher, faz diferença também. É muito complicado fazer uma analogia correta, porque é justamente isso que o bafômetro faz. Ele faz uma analogia exata de uma coisa que é totalmente variável de pessoa para pessoa. Alguém, algum dia, fez uma correlação e disse que, olha, X quantidade de álcool no sangue incapacita a pessoa para dirigir. Isso não é necessariamente uma verdade. Sim, se fez essa correlação porque se precisa, de uma certa forma, né, punir aquelas pessoas que abusam do consumo de álcool e principalmente que misturam o álcool com direção. Mas o bafômetro, por si só, não acho que seja o melhor método. O que nós deveríamos fazer? Deveríamos capacitar os nossos agentes de trânsito para que eles possam identificar lá na via, né, aquela pessoa que tem sinais. Como acontece, que a gente vê várias vezes nos filmes americanos, né, que o policial manda a pessoa sair, por favor, o senhor caminhe aqui. Ele vai avaliar os sinais, se ele está com hálito alcoólico, se ele está com a fala arrastada, se ele está com os olhos vermelhos. Existem sinais característicos de influência de álcool e de comprometimento dessa capacidade psicomotora. Então, o Brasil, infelizmente, não incentiva, não fomenta para que esses agentes pudessem. Eu acho que isso faz uma diferença tremenda. Muito. Uma diferença Mas Sabe tremenda. por que faz a diferença, Jurandir? Porque existe hoje as pessoas, é verdade, a lei seca funciona. Por quê? Porque elas têm medo de serem multadas. Mas elas não deixam de beber porque elas têm medo de cometer um acidente. Porque elas não acreditam que aquela quantidade está incapacitando para dirigir. Sim. O motivo que elas aderiram à lei é por causa da fiscalização e do Sim, por rigor. causa da multa, claro. Eu poderia dar um acréscimo que nos Estados Unidos, se o guarda de trânsito, eu sei porque minha filha mora lá, se ele lhe identificar visualmente, é cadeia. O equipamento mede quando ele não consegue identificar. Porque se ele identificar, ele leva para a cadeia direto. Então, vamos dizer assim, é uma questão que aqui, até isso, ele identifica tudo, não o cara sai andando. Eu acho que isso aí a sociedade é que perde. Né, que é subjetivo tu achar. Inacreditável. Né? Em que pese eu acho que hoje o celular causa mais acidente que o álcool. É verdade. Infinitamente mais. Eu trabalho numa esquina que de uns 4, 5 anos para cá, cada semana tem 4, 5, 6 acidentes de traseira. Toda semana, quer dizer, e aquilo está mais do que provado que as pessoas estão devagar, mas batem porque estão ou digitando, ou falando, ou, enfim, nas redes sociais e na direção. A gente Mas dirige o álcool, às cegas, né? Exatamente, é pior que até. O álcool em pouca quantidade é grave igual, porque a pessoa fica sonolenta, fica sem reflexo. Quando o guarda identifica, lá quando eles fazem aquele teste que é filmado, é para provar para o júri o nível que a pessoa estava, porque ultrapassou a necessidade do uso do bafômetro. Ele está tão nítido que ele já sai dali para a corte, E como se diz, mostra né? o quanto o agente de trânsito tem a confiança da sociedade, do Poder Judiciário. Claro que eles aqui... gravam, existe a gravação nos carros da polícia justamente para já identificar que ele está naquele estado que ele foi encontrado. Né? Às vezes mínimo, às vezes só se equilibrar fazendo alguma... já é o suficiente para ele sair dali direto para a corte. Agora, eu vejo como um problema são essas idas e vindas da legislação. Sim. Isso é o maior problema, porque a questão de trânsito é uma questão cultural, é de educação do motorista, né? Hoje em dia, já é ato contínuo a gente entrar no carro e colocar o cinto. Mas, É verdade. A gente 15, achava ruim, 15, 20 né? anos Reclamava atrás, de ter que colocar o reclamava, cinto. não usava, tentava não usar em regiões que não... É verdade. Né? É verdade. E hoje já é uma coisa que está entranhada no dia a dia. Que pese todo no mundo. banco de trás ninguém coloca. né? Agora tem a questão de, estradas federais não vão ter mais o controlador de velocidade, as estaduais vão ter. Então fica uma coisa que cria um desconhecimento da norma. Agora, isso aí é retrocesso, né? Convenhamos. Eu também acho. Eu acho concordo. retrocesso. Não sei qual é a opinião Tirar do... Tu falou muito bem ali a questão do cinto. O cinto de segurança, a maioria das pessoas acabam aderindo porque elas acreditam que ele realmente funciona. Sim, Eles sem veem dúvida. na prática muitas pessoas que sobrevivem porque estavam com o cinto
E se não tivessem, certamente teriam, né, tido um acidente muito pior. E é isso que eu acho que falta quando a gente cria uma legislação como a questão da lei seca, que bota 0, que põe multa pesada, que põe 12 meses, que não tem dosimetria, que tu coloca no mesmo saco de gato o cara que está caindo de bêbado e o cara que deu uma cheirada na cerveja, entendeu? Quando tu cria uma legislação dessa forma, tu faz com que ela que ela funcione pelo medo e não pela adesão. E esse exemplo que tu deu em relação ao cinto de segurança é perfeito. Por quê? Porque as pessoas hoje usam o cinto não porque elas têm medo que tem um agente de trânsito que vai multar, até porque não é uma multa muito cara, né, comparativamente, mas elas usam porque elas acreditam que funciona. E isso é difícil. Também, né? Já ficou automático. Falar de uma coisa que eu ia dizer aqui, a questão de hábito. Não, nós somos um ser humano, é um ser de hábitos. Mas quando eu entro no carro, se eu não ponho o cinto, eu vou ficar faltando. Mas no banco traseiro praticamente ninguém usa. Ah, sim, é verdade. Por exemplo, eu volto a me referir que eu cheguei lá agora visitando meus netos, e filho, meu neto tem 7 anos. O pai dele dirigindo, ele fala para o pai dele, pai, tem que parar e contar até 3 na esquina. Como se ele estivesse arrancando muito rápido. É que lá o pare pare mesmo, né? Pare é pare. E outra, só que eles entram no carro do pai, a primeira coisa que eles fazem é se colocar o cinto no banco de trás, sem precisar que os pais peçam. Sim. Aqui os adultos não fazem isso, né? Não, aqui o carro manda, né? Os carros mais novos estão mandando. Estão mandando, mas nos da frente. Os de trás praticamente não exigem, né? E hoje os acidentes estão ferindo mais as pessoas do banco traseiro do que o dianteiro em função do airbag e do cinto. Lá é questão de cultura. Lá na minha família, tudo, as crianças, meus netos, tudo eles entram e já a primeira coisa. Tudo, é isso que é uma educação para isso. Com certeza. E assim, rapidamente, esse acidente que teve agora na 386, não foi? Que envolveu uma família que tinha 6 pessoas dentro do carro. Sim, com certeza uma delas, que eu acredito que seja a criança, estava sem o devido cinto de segurança. Já começa o seguinte, que não pode ter 6 pessoas. Não pode ter, já começa por aí, né? Pode ser um nenê, né? Mas não pode. Agora, exatamente. O nível das estradas também ajuda muito, né? Se você passar naquela 386 ali em Soledade, meu Deus do céu. Muito bem, pessoal. Aqui, ó, a Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos, como transparência e responsabilidade, com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Nós vamos mostrar para vocês agora uma entrevista feita pelo nosso chefe aqui, né, que esteve na Expo Inter, com o presidente Luiz Augusto Lara, da Assembleia Legislativa, um presidente que está se notabilizando aí por fazer com que a Assembleia trabalhe em favor do povo do Rio Grande do Sul, apoiando o governo naquelas ações que venham a demandar coisas do interesse da coletividade do Rio Grande do Sul. Ele deu essa entrevista lá na reunião de imprensa, do café da manhã, feita ontem, com os jornalistas lá na Expo Inter. Vamos então a esta matéria lá direto da Expo Inter. Prioridade, mexer na previdência da Brigada Militar, na Seguridade Social da Polícia Civil, da SUSEP. Ainda alguns pontos, como o aumento do tempo de contribuição, né, para que não tenhamos mais pessoas se aposentando com 40 e poucos anos de idade, né, quer dizer, que tem que trabalhar mais 3, 4, 5 anos, ainda é um ponto que se tem alguma convergência. Agora, colocar Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP no regime geral de previdência, isto não há acordo na Assembleia. Me parece que esse não é o desejo do governo do Estado, mas se isso chegar assim na Assembleia, não vai ter repercussão, não vai ter vazão, porque nesse momento nós temos que preservar, né, essa que é uma carreira que tem as suas peculiaridades. A carreira da segurança, o cara tem que estar em forma, o cara tem que estar magro, o cara tem que correr atrás de bandido, ele tem que estar trocando tiro, ele tem que estar bem de visão, tem que estar com seus reflexos, né, todos em dia. Então, realmente tem peculiaridades que não podem ser jogadas para o mesmo regime geral dos servidores públicos. Eu estou falando isso porque a gente ouviu aí nas redes sociais muitas conversas desse sentido e algumas entidades falando que isso iria acontecer. Não.
pela Assembleia, nós não teremos, né, não temos clima para aprovar dentro da Assembleia, colocar o setor de segurança no regime geral de Previdência do Estado. Essa questão da Previdência aí é uma questão explosiva na Prefeitura, no Estado e, de modo geral, no governo federal. Quer dizer, se nós não resolvemos, né, Jurandir, essa questão previdenciária, Voltaire, Oscar e Roxane, essa questão previdenciária é um dos pilares importantes para a retomada daquilo que é... Vamos daqui a pouco conversar sobre a queda o aumento da taxa de ocupação na economia brasileira, né? Enfim, essas coisas que estão acontecendo muito devagarinho, porque essas coisas não foram ainda aprovadas. Então, enfim, essas coisas... E parabéns aí à Assembleia Legislativa por estar marcando para ela também essa responsabilidade de ajudar o governo na solução desse problema previdenciário que é, como eu disse, explosivo. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Basta digitar olhe para ti e dirigir, né? Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos como textos, imagens e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional e internacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. E o Pugina realmente é um camarada conhecido nacionalmente, dá muitas palestras em todos os estados, e ele tem uma posição muito clara em favor daquilo que nós sempre defendemos aqui, que é o desenvolvimento econômico. Se não tivermos isso, nós não vamos resolver nenhum dos problemas do Brasil. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefone da Auxiliadora Predial, 3216-6100. Não deixe o seu negócio sendo administrado por quem não entende do assunto. Deixa lá, confia na Auxiliadora Predial que você vai ter a eficiência, a qualidade, a atenção para o seu negócio e vai ter, sobretudo, resultados como lucro, né, para que a sua atividade possa prosperar. E o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul atua como agente de promoção do desenvolvimento social. O CIEE, né, que já fez aí a qualificação de mais de 2 milhões de jovens, preparando eles para esse mercado de trabalho muito competitivo em todas as áreas. Se não tiver qualificação nenhuma, o camarada certamente não vai ter condições de ter uma vida próxima para ele, para sua família, enfim. Então vamos acompanhar a mensagem do CIE, Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, e esse trabalho maravilhoso que realiza em prol da sociedade. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Jura, tu viste ali que o chefe estava lá, né? Quer ver? Vamos confirmar que o chefe estava lá em Esteio? Sim. Olha ali conversando com o presidente da Assembleia. E ali, acho que um deputado, se não me engano, que está ali de lado aí. O José Silva estava lá, né, conversou com o presidente da Assembleia. E ele estava pirando atrás da entrevista do Lara, ele estava ali aparecendo de relance. Ele está vigilante ali, né? Então, não é o vigilante rodoviário. Olha só aí. Aliás, eles têm uma ideia, ontem eu contei isso aqui, eles têm uma ideia comum há muitos anos, né? Há 26 anos tem uma atividade, e o deputado Lara, foi um dos primeiros a frequentar aqui a atividade e se notabilizou. Um na área jornalística, o Silvas, e o deputado Lara na área política. Então a atividade também serve para isso, né? Alicerçar carreiras. Alicerçar carreiras, né? É verdade. Olha aqui, ó, o melhor chopp e o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, sabe o que é? Barranco. Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranquinho, ambientes climatizados no bosque com pássaros cantando. Aliás, o Voltaire, pela primeira vez eu estou aqui na companhia do Voltaire. O Voltaire, não sei se sabia que tinha um pássaro lá, uma calopsita, que cantava o hino do Grêmio, né? Tinha uns colorados, foram lá e mataram o bicho, né? São os bandidos, né? O IBAMA tinha que ser acionado, porque isso aí é crime ambiental. Sem dúvida. Eu estou dizendo que eu vi a calopsita cantando o hino do Grêmio. A calopsita tem bom gosto, né? Sem dúvida. Ainda mais. Mas quem é que treinou, será ela? Hã? Quem será que treinou? O Colorado não foi, né? Ah, não, sem dúvida. A única coisa que sabe é que o Colorado não foi, né? Agora, quem matou, a gente sabe que foi, né? Sim. Jurandir,
O Boris Johnson lá na Inglaterra está aí, fez um acordo com a nossa rainha, 92 anos tem a rainha, né? 92. 92 anos. E suspendeu um pouco. Eu estava pensando, por que nós não trouxemos essa ideia do Boris aqui para suspender o Supremo Tribunal Federal? Tira o Supremo um pouco da coisa, o país melhora. Né? É verdade. Então lá, a Brexit vai agora ou não? Vai tem implicações muito sérias. Mas né? bota a implicação séria nisso aí, né? Porque aconteceu o seguinte ali, o Boris Johnson, ele assinou com o chamado Brexit duro, que é sem negociação. Sai simplesmente, deixa acontecer o que tiver que acontecer. E aí está todo mundo apavorado, porque isso aí o que vai gerar? Primeira coisa que pode gerar é desabastecimento. Vai terminar o livre comércio, né? Abastecimento, recessão, fuga de empresas, que já está acontecendo, fuga de empresas de montão. Já cerca de 1.500 empresas saíram de Londres, foram para Paris. Né? E o separatismo na Escócia, que a Escócia votou pela permanência. Então tem uma série de fatores aí que implicam nessa questão. E o que aconteceu? O parlamento está em recesso durante o mês de agosto. Estava todo mundo na expectativa para setembro voltar e botar um plano, um projeto para ser apresentado para a União Europeia para tentar fazer um acordo, uma negociação em termos de saída com acordo. E aí o Boris disse que não, nós vamos sair sem acordo, nós não queremos, nós vamos sair sem acordo. Aí os caras fizeram, bom, então o que nós vamos fazer? Quando voltar o parlamento a funcionar, nós vamos votar um voto de censura para ele. E aí vamos derrubar o primeiro-ministro. Aí o que ele fez? Ele foi lá na... Aí me autoriza aqui o recesso do parlamento de 10 de setembro a 14 de outubro. Deu um golpe na maior democracia do mundo, rapaz. É incrível. Com o apoio da rainha. Com apoio. É que a rainha é profunda. É a rainha da Inglaterra. Ela é a rainha da Inglaterra. Eu queria apresentar para ela. Então tá esse pepino danado lá. Assim, e há toda uma discussão, né, sobre a validade daquele plebiscito por conta da Cambridge Analytica, não era uma coisa assim, a mesa que se envolveu com o Facebook, como se tivesse havido uma influência, né, para que votassem a favor. Né? É. Então tem, pelo que eu li a respeito, obviamente que tu é muito mais capacitado, Jurandir, para falar isso. Deve de ter feito esse plebiscito aí, vou te contar. Jurandir, o inglês sempre foi muito, vamos dizer assim, entre aspas, nariz empinado, ele sempre foi muito das coisas dele, né? Ele nunca foi de compartilhar com o resto do mundo. E eles já não acreditaram na União, tanto é que mantiveram a moeda. Só que a moeda deles é mais forte, né? É forte, mas não passaram, não aderiram ao euro, né? Sim, justamente por isso, que é mais valorizado. Beleza, mas assim, eu lamento muito porque a perda vai ser muito grande, vai demorar um tempo muito grande para que eles se recuperem. E sempre foi um país muito tradicional nas coisas que faz, não é uma coisa assim de arriscar muito, não é um país que, né, a menos quando praticava a questão de colonização, né? Mas é uma pena, porque Londres é uma cidade que o mundo todo gosta, a Inglaterra é um país agradável de se visitar, e a coisa vai mudar, já estava mudando, né? Já se via assim muito, e mais com a questão migratória também. Isso tudo ajuda a que não seja uma coisa legal, né? Porque os caras que estão mais a favor são as pessoas mais velhas, mais idosas, aquele negócio. Foram esses que votaram por outra. Porque a juventude, essa aí está desesperada, porque precisa do mercado de trabalho, né? Ele vai perder o direito de trabalhar ou estudar em qualquer um dos outros 27 países. E a juventude e a força de trabalho é que não queria o desligamento, né? Sim. Então, e os mais conservadores, os mais... E na votação esse pessoal não se deu conta, eles nem votaram. Até porque não era obrigatório o voto. Não era obrigatório, o voto era facultativo, eles nem precisa. Ninguém acreditava na ocasião. É que na verdade, né, Jurandir, a globalização trouxe essas relações comerciais que elas acabam cada vez mais sendo necessárias entre os países, né? Essa abertura, essa integração. Interlaçamento e isso aí realmente é uma coisa, eu acho que os jovens tinham que estar mesmo, né, com essa indignação toda, enfim. Bom, olha aqui, as relações, as delações explosivas. Hoje eu vi um canal de televisão lá do centro do país, do Palocci e do Guido Mantega. Estão atingindo os alicerces principais dos governos Lula e Dilma. Palocci, que era o chefe, né,
era o camarada aqui da cozinha, da sala, dos governos, um cara de maior confiança dos governos, está fazendo umas delações aí. Hoje ele atingiu, por exemplo, um grande grupo de comunicação do sul do país e do centro do país, né, dizendo que ele tinha uma dívida de mais de 400 milhões de reais e a Dilma Rousseff autorizou a liberar essa dívida. Um grande grupo do sul do país, sediado em Porto Alegre? Sediado em Porto Alegre. Essa dívida foi eliminada, essa dívida foi zerada, mediante o pagamento de uma propina. Palocci que disse, de mais de 2 milhões de reais. É por isto que esse grupo de comunicação aqui do Sul, do Nacional, você sabe qual é. Rede Baitasol. Essa rede está metendo pau no Bolsonaro dia e noite. Quer dizer, aí você vê o mau jornalismo, né, sendo usado para negócios privados. E aí os caras chegam nos jornais deles, metendo-lhe pau em todo mundo, dando uma lição de ética, de moral, que eles não têm ética e moral nenhuma, são um lixo na sociedade. É uma empresa extrativa, só extrai da sociedade para si. Então, esse é o grande problema do Brasil. Logo que o Bolsonaro ganhou a eleição, Jurandir, estou de prova disso, nós tivemos muitos programas aqui, eu digo assim, olha, o Bolsonaro, o primeiro ano de governo dele vai ser desconstruir, para depois construir. Sem dúvida. Desconstruir toda esta corrupção, todo esse sistema institucionalizado que os governos do PT fizeram no Brasil e estavam nos levando para o brejo. Então, hoje nós temos esse nível de desemprego que nós temos, as empresas saindo do Brasil falidas, sem ânimo para trabalhar, sem ninguém interessado em ir para o Brasil, é fruto disso. E aí, Jurandir? Não, isso aqui, ó, menos mal que os números que tu colocaste há pouco aí, a questão da economia. Isso, então vamos falar sobre isso. É o fundamental. É o caso lá dos Estados Unidos. Ninguém gosta do Trump, todo mundo mete a ronca no Trump. No entanto, a economia dos Estados Unidos está lá em cima e isso aí é que vai acabar reelegendo. Você vai ganhar com... Aqui a mesma coisa, nós precisamos de recuperação. Infelizmente, os números, apesar de débeis, apresentam números bons. 0,4% de crescimento. Exato. É pouco, mas é crescimento. Né? Afasta o perigo da recessão que estava aí, que poderia acontecer. Então, impulsionar os negócios aí, isso aí é o fundamental, porque aí supera todas essas questões políticas aí que tem por trás Eu de tudo. diria que crescer 0,4%, com 90% das instituições trabalhando contra, é uma vitória, é herói. É uma herói. Mostra que o Paulo Guedes e a equipe está com muita Nós temos um empresário aqui na mesa, Voltaire, eu queria, tudo bem, né? Eu queria ouvir também o Dr. Oscar Algaia, porque aqui temos dados, a taxa de desemprego recuou para 11,8%. Em julho, foi o último dado anunciado hoje pelo IBGE. Antes era 12,5%. A população desocupada desceu para 12 milhões e 600 mil trabalhadores. Bom, a grande verdade é a seguinte, e o PIB, segundo o Jurandir já anunciou aqui, 0,4% no segundo trimestre do ano. Pela primeira vez ele teve um crescimento, embora moderado, mas aí o Voltaire já ressaltou que a importância, mesmo moderado diante das circunstâncias, é representativo. Algaia, eu como economista, eu sempre fui muito crítico em relação às avaliações de pesquisa de emprego e desemprego na economia brasileira. Por quê? Nós não vivemos mais na era pré-capitalista, não vivemos mais no século passado, as relações trabalhistas mudaram. Então o pessoal acha que só está empregado, o camarada só está bem de vida se ele é empregado com carteira assinada, que tendo todos aqueles direitos. Quer dizer, o mundo mudou. Então tem muito mais gente. Então o pessoal diz, tem muita gente ocupada, mas sem trabalho precário. Pô, pelo amor de Deus, se eu não quero trabalhar, eu não tenho carteira assinada há muitos anos. E prosperei, progredi, por quê? Mediante o meu trabalho. O John Rockefeller dizia que o mundo não deve o sustento a ninguém, a não ser oportunidades para que cada um busque o seu sustento. Então eu quero a tua opinião, Gaia, sobre essa situação do desemprego, esse crescimento um pouquinho dos ocupados. O que é mais importante, ter carteira assinada ou estar ocupado na economia? Olha, Silvio, essa reforma trabalhista ela veio num bom momento, mas leva um tempo ainda para que os efeitos dela se mostrem na economia. Né? Realmente, eu concordo contigo nesse ponto. O mundo mudou, as relações trabalhistas são bem diferentes nesse momento, né? Mas a gente tem que ver também assim, um todo da economia. Por exemplo, a Expo Inter aqui provavelmente está sendo a melhor dos últimos 5 anos. Não é? Então já é um termômetro de que
o empresariado está projetando dias melhores. Tivemos a maior safra de grãos da história do Também Estado. vamos ter. Então isso milhões. ajuda tudo que é nosso E Estado. a maior do Brasil basicamente, também. ele vive da safra, né? E o que o governo Bolsonaro está sofrendo é o que naturalmente se encontra num início de trabalho. Ele não dá para esperar que nos primeiros 2, 3, 5 meses, 1 ano, já tivéssemos resultados assim de varinha mágica. Não tem como acontecer isso. Né? O que preocupa, eu vejo conversando com outros empresários, é que a gente teria que tirar um pouco da figura do nosso presidente essa questão da relação comercial com o restante do mundo. Né? Ele está tomando a frente e ele é o para-choque da coisa. Quer dizer, ele batendo, não tem mais ninguém para dizer, não, mas não foi bem assim, vamos acalmar, vamos tentar negociar. Né? Então, assim, a gente não pode, já sem ter um novo governo que se demonstra que poderá assumir na Argentina, já ser contra ter um problema com esse governo. Né? A gente já está com problema com a França, a gente já melindrou o mundo árabe, que é um grande importador de carne e frango. Né? A gente já teve problema com a primeira-ministra alemã. Né? Então, não dá para ir plantando... Com a Noruega também. Com a Noruega. Então, não dá para ir plantando assim animosidades no mundo inteiro. Eu acho que é hora de pegar, esperar um pouco, traçar o seu plano de governo, sua política internacional. E isso que acontece, uma empresa, vamos dizer, um exemplo que eu vou dar que o telespectador vai entender. Uma empresa como a minha, ela não cresce só pintando as paredes do escritório, trocando o piso, trocando a iluminação. Eu tenho que ter dinheiro externo entrando na empresa para que ela possa ter recursos novos que façam ela sobreviver ou até mesmo crescer. Né? Então, um país é a mesma coisa. A gente depende do comércio, né, que é bilateral, né, e isso que faz com que a balança, sendo favorável, o país tenha como investir recursos aqui dentro. Né, e que venham empresários de fora, acreditem na política do governo. Né. Quando se cria, não sei, eu não estou sendo pessimista em nada, eu acho que dias melhores estão mesmo por vir e não vai demorar muito. Mas quando se cria um monte de problemas que não deveriam estar acontecendo, tira o foco da coisa. Tu né? falou muito bem, se cria, ele está criando, né? Eu espero que essa semana o Bolsonaro não fale, não dê depoimento, porque ele é palmeirense também, né? Mas hoje mesmo ele já fez uma ligação com a América, problema, foi né? excelente. Isso é bom. Veja bem, eu entendo assim, o Brasil ele sempre se colocou numa posição muito subserviente do resto do mundo, com toda a capacidade que nós temos, com toda a riqueza que nós temos, mineral, agrícola, de clima, mas a gente nunca soube usar. E assim, não discordando, mas eu acho que quem provocou a crise não foi ele. Ele estava numa boa, daqui a pouco chegou o cara lá e chamou a Amazônia como se tivesse... Ou seja, aí a Merkel já entrou, ele só... Ele já tem problema com o prefeito aí, de Paris, Ele né? deu Depois só o levaram recado, olha, presidente. nós temos uma Voltaire, mas aí eu solidariedade. acho- Você pode dizer um não sorrindo. Pode, Não, mas mas- eu entendo que ele começou dizendo, a soberania é nossa, né? Eles é que continuam. Mas aí eu acho que aí foi erro estratégico dele. Porque na medida, quando a Merkel veio e criticou e disse que ia tirar o dinheiro e a Noruega fez a mesma coisa, Mas, Jandir, ao vamos invés ser dele franco. bater de frente, não, ele tinha que, Vamos ser ele tinha que francos. amortecer. Aquele dinheiro que eles tiraram, aquilo é uma moeda para a situação. Não, mas Mas tudo é- bem. é não simbólico, questão. é simbólico. Sim, mas é um simbólico como se Mas eles quisessem o fato é o vamos dizer, seguinte, enfrentá-lo por 20 milhões. Por quê? Por que disseram isso? Porque o Brasil está queimando a Amazônia. Tanto é que o Macron veio lá, a nossa casa está pegando fogo. Né? Olha. Então, quando surgiu essa primeira acusação, e sabendo que o Brasil é foco internacional em função de todo mundo de olho na Amazônia, ele tinha que ter amortecido. Só. Do primeiro-ministro, não é bem assim. Eu vou lhe mostrar o que nós estamos fazendo da preservação da Amazônia, tudo aquilo que ele fez naquele pronunciamento da sexta-feira, em que ele assumiu uma rede e disse, nós estamos fazendo isso, aquilo outro, já fizemos aquilo lá, e nosso procedimento é assim, assado, aquilo ele tinha que ter feito no primeiro momento. Não dava margem
a surgir, porque Não, ele concordo. foi e bateu de frente. Aí todo mundo veio Agora, bater. nós Todo concordamos todos que ele acendeu um sentimento patriótico por todos os brasileiros de uma hora para outra. Não, Ou seja, assim, que não mas, acontecia, né? mas tem uma Mas hora criou, que mas tem criou que... uma polêmica internacional onde o Brasil ficou vilão. É. O Brasil ficou vilão. Não, e outra, autoriza embaixadores a dar entrevistas no exterior que não ajudam em nada também. Não foi agora uma Sim, foi rede... no pronunciamento da sexta-feira. que ele É, fez então isso. todo mundo se capacita para falar em nome do Brasil e às vezes não fala dentro da linha de reaproximação, da linha, né? Já na linha do embate. Não é bom para o Brasil isso. Eu acredito nessa coisa. Eu também concordo que não, mas a ação deles também não é boa, né? Olha, a nossa relação com os Estados Unidos é das melhores. Por quê? Porque a gente não infringiu nada Mas dos interesses americanos. No momento que a gente ameaçar ou o comércio calçadista, ou de carnes, tudo, os Estados Unidos já não vai ser a mesma coisa. Ele vai defender os direitos dele, entendeu? Por isso que é boa a relação. Só é boa porque está sendo muito boa para eles também. Mas o Bolsonaro adotou a política de não tocar, não melindrar os Estados Unidos. Ou seja, eu estando bem com um dos maiores, vou estar bem com o resto. Não é assim. Eu acho que até ele brigou com os outros porque ele sabe que tem o Trump atrás, o apoio, né? Ele ficou ali, o Trump, Israel e tal, e isolou o país. Agora, por um lado... Para a nossa balança comercial é terrível isso, né? Claro. Eu concordo contigo, Algar, concordo com o Voltaire, com o Jurandir, mas tem um lado assim que eu acho que o Voltaire tocou na coisa. Pelo menos nós temos um presidente hoje que fez mal, fez de maneira errada, mas está afrontando os grandes líderes. Os caras faziam o que queriam aqui, né? Quer dizer, até o Morales da vida, os Maduro, aqueles caras vinham aqui, o Maduro era aplaudido aqui, aquele que morreu, o Chávez era aplaudido aqui nesse país. Quer dizer, agora não, aqui tem dono e o Brasil tem uma filosofia agora. Nós queremos progresso, prosperidade. 750 quilos de ouro foi roubado no aeroporto de Congonhas e nem o presidente da República sabe de quem é e para onde ia. Esse é o país Sabe que ainda um tem, negócio né? desse dentro do país? Fora o que dizem que sai em meio ao minério de ferro. E não é. Vagões, a gente não sabe. vagões, A Noruega, que é beneficiado lá fora. A Noruega atacou o Brasil. A Noruega, só o que aconteceu com a Samarco, a nível de crime ambiental, e ela é norueguesa. Sim. É uma empresa norueguesa, Verdade, gente. para nós, né? A verdade é o seguinte, a gente acreditou num projeto e não acreditou numa pessoa. Essa pessoa, ela representava esse projeto. E o projeto é maior do que o presidente. Né? Sem dúvida. O que o brasileiro apostou votando no Bolsonaro em maioria? Apostou num projeto que todo mundo queria, de contra a corrupção, pela educação, por saúde. Nós votamos nesse projeto. Né? O Bolsonaro, a gente não pode perder essa oportunidade. Porque se a gente começar a se dividir, né, e não acreditar mais no projeto pelas coisas que o Bolsonaro fala, a gente vai perder a guerra. Vai perder. Por isso, e aí esse essa é o risco, volta. Essa unidade é necessária. Agora tem uma Mas aí coisa. que tá, ele tem que ser um apaziguador. E ele está sendo Ele tem que mudar um pouco Ele está sendo o comportamento, para-choque da coisa. Ele está batendo, é o Não, primeiro eu que acho que ele deveria ter alguém para bater antes dele. E isso que eu digo, sim. ele tem que se anteparo. preservar e se Exatamente. livrar uma situação crítica. Na crítica. Isso eu concordo. Vamos torcer que isso realmente melhore. Agora vamos relaxar um pouquinho? Nada melhor do que tomar um vinho, né? Vinhos do Mundo. Economize com garantia de qualidade na maior loja de vinho de Porto Alegre. São mais de 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor do vinho. Passe em uma loja e confira. Vinhos do Mundo, aliás, o atendimento, a qualidade dos vinhos, a diversidade da carta de vinhos que tem lá, são fantásticos, né? O atendimento, sobretudo, o pessoal entende de vinho. Às vezes tu chega numa loja assim, o cara, qual é o seu gosto? Não, o cara, olha, tem assim, assado, o cara mostra todas as alternativas para você comprar um bom vinho, preço competitivo no mercado. Então as lojas, vocês vão ver aí as lojas da Vinhos do Mundo, né? Essa loja aí é aqui na Cristóvão Colombo, 14,93, estacionamento gratuito, está ali aquele atendimento que nós já falamos. E essa é uma das lojas, são 3 lojas aqui em Porto Alegre. Essa aqui é na Alípio César, na Alameda Alípio César 203, né? Também com todo o conforto, estacionamento e esse atendimento e a qualidade e diversidade de vinhos que oferece. E agora vamos ver aí a loja que eu frequento, lá perto de casa, no bairro Menino Deus, que aliás, anteontem estava um silêncio maravilhoso para dormir, né?
Lá na Getúlio Vargas, número 1135. Tinha você silêncio, pode... Quer dizer que na quarta-feira tu saísse caminhando da tua casa se fosse até a vinda do mundo. É isso? Quarta-feira. A noite foi Claro, silenciosa. ali é tranquilo, né? Agora, do dia do jogo do Inter... Tinha bastante gente na rua, né? Quarta-feira estava cheio de gente na rua. segurança também, Todo caminhando silenciosamente. O problema lá policiais, né? o problema na minha zona no dia do jogo do Internacional não foram as pessoas, foram os urubus nos céus. Que, aliás, o Salgado Filho parece que ficou interrompido, né? Muito urubu no céu de Porto Alegre aí. Bom, o Roxane, tem alguma novidade, Roxane? Tem. Eu vou ter que fazer um parênteses, só porque o assunto ele é instigante, que palpitante. estava ali, e discordar respeitosamente de ti, Voltaire. Justamente porque eu acho que quando o Bolsonaro fez tudo isso aí, ele não desperta na população um sentimento de nacionalismo. Justamente porque se ele fizesse isso, ele faria em todas as situações. E quando ele abriu a possibilidade do americano vir para cá sem visto e nós ainda termos que fazer um visto para poder ingressar no território americano, ele não está trazendo esse sentimento nacionalista para cá. Completamente. Mas tudo bem. Primeiro, nenhum americano vem para cá e quer ficar. Nós vamos para lá e ficamos, Rochelle. Não é uma situação tão fácil. Segundo, ele abriu para vir recursos, não foi só para a América, ele abriu para o japonês, ele abriu para diversos países ricos que se sentiam desconfortáveis em fazer um visto. Isso é normal de um país que está querendo se desenvolver para trazer turista de países desenvolvidos. Um dos únicos países que fez que adotou esse tipo de expediente. Hoje o americano visita diversos países do mundo sem precisar de visto, assim como o inglês visita, o japonês Eu acho que essa é a tendência do mundo globalizado, né? Claro, essa tendência de você, isso sim é cutucar com vara curta. O americano exige visto, mas poxa, quantas pessoas cada um de nós conhecemos que foi para lá e não voltou mais, sem autorização do governo americano? Mas nós não encontramos isso aqui. Encontramos da Venezuela, do Paraguai, da Bolívia, mas não do Japão, não do americano. Então, são questões diplomáticas. Não tem nada a ver com favorecimento de um país, favorecimento de um mercado turístico. Isso sim. Tem as questões aí relacionadas a comércio, isso tudo que acabam facilitando aí. Agora, eu também discordo de ti com relação que ele tenha unido o sentimento do brasileiro nisso tudo. Muito brasileiro revoltado com ele pela forma agressiva com que ele tratou essas questões. Eu acho que um presidente, ele tem que cumprir a liturgia do cargo. Ele tem que ser um cara com postura, o palavreado dele é terrível. É terrível. Ele acusa e ele nem parece capitão, parece sargentão, né? Então, para mim, não houve essa união porque muita gente não compactua. Hoje a imprensa, se tu vai ler amanhã, até a imprensa contrária, ele elogiou ele hoje durante a tarde inteira sobre essa questão. Você está começando a mudar, né? Mas o que foi? Qual foi o episódio? Esse do patriotismo em relação a essa questão da soberania nacional. Agora tem uma coisa, até os canais, inclusive esse que o Silvio citou, deu o braço a torcer. E a imprensa, que aliás, nenhum presidente da República, eu acho que nenhum presidente da civilização ocidental foi tão fustigado, tão perseguido. Olha, tentam demolir o cara desde que o cara se elegeu. Quer dizer, o cara está aguentando isso. Mas ele colabora para isso. Não, tudo bem. Ele colabora para isso. Não, ele colabora, mas antes de ele assumir, ele já estava sendo perseguido. Sim, isso que eu ia dizer. Tudo e bem. continua perseguido. Mas, e outra coisa aqui, não tá quando ele foi candidato, candidato, ele fazia a mesma coisa. Essa o povo imprensa votou nisso. Essa imprensa que não foi fustiga depois ele ficar não tem a habilidade de reconhecer o que está sendo feito de bom. É por isso que eu digo, ele só persegue o cara. Então, o cara é humano, né? Hoje, então, pelo amor de Deus. A mídia até do centro do país se rendeu a essa questão do patriotismo, da soberania, que o brasileiro se uniu em relação a isso. Ele pode reverter isso fazendo coisa. Vou procurar. Procure, vocês vão ver. Vou mudar do assunto que tu me deu aqui. Depois do comercial. Então tá bom. Ok, pessoal, como eu digo assim, tem coisas que nós concordamos inteiramente. Por exemplo, o supermercado Zafari, né? O supermercado Zafari hoje nasceu aqui no Rio Grande do Sul, no interior do estado. Hoje é reconhecido nacionalmente e lá no Allianz Parque, lá no Palmeiras. Não, eu tenho um primo que mora ali na frente e ele frequenta o supermercado Zafari. Lá estava assim, de gaúchos torcendo, né? Para o Grêmio Porto Alegrense no jogo do Palmeiras, lá junto ao Zafari
Então o Zafari já é hoje um ícone também em São Paulo. Vamos acompanhar a mensagem do supermercado Zafari, produtos de qualidade, atendimento que você sabe é o melhor dos supermercados. Vamos lá. Esse é o supermercado Zafari. Agora vamos falar um pouquinho sobre um outro ícone aqui do Rio Grande do Sul, que é o Banrisul, né? Eu sempre digo o Banrisul, na reforma bancária de 86, ele foi preservado, porque era um banco, o único banco em todos os bancos estaduais que tinha eficiência, tinha lucro, né? Dava retorno para o seu acionista maior, que no caso é o estado do Rio Grande do Sul. E o Banrisul está sofrendo um processo de transição, o governador está tentando capitalizar mais o banco ainda para ficar mais poderoso sem abrir mão, Jurandir, do controle acionário do Banrisul, que é uma coisa fundamental, até porque nós gaúchos temos essa coisa, o Banrisul é nosso, realmente eu acho que cabe, no sistema financeiro brasileiro hoje, cabe uma preservação de um banco tão importante, né, com tanta capilaridade entre nós e com tanto amor que nós dedicamos ao Banrisul. Eu, por exemplo, tenho conta no Banrisul desde 1971, ano de inauguração da Vidrobox. Eu não tinha desde 71. Tu não tinha nascido, é? Conta outra. Não vai passar uma cachorrada aqui. Ganador, né? Aqui, ó, cachorrada aqui. Não tinha nascido para comunicação ainda, uma cachorrada aqui. Já tinha até para comunicação. Já estava atuando há muito tempo na comunicação. Aqui, ó, na verdade, ele foi meu professor, né? Sim. A comunicação. Vamos à mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que realiza os seus sonhos. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Gaio, seja bem objetivo em 5 segundos. 5 segundos, não. Eu queria só para complementar esse assunto antes de passar para o próximo, que também uma coisa que ajudaria muito o governo Bolsonaro é não incentivar a segregação, tá? Porque a gente cobrou muito do PT, que dividiu todo mundo, né, em classe, em opções e tudo, e o Bolsonaro está fazendo isso também, está condenando quilombolas, LGBT, gays, índios, então não pode, isso é uma coisa que para um presidente não cabe. Eu só queria fazer essa colocação para a gente encerrar essa parte daí. Muito bem. Roxane Ponce. Quando eu falei antes sobre a questão da decisão e disse que foi uma semana, né, com muitas informações sobre o trânsito, claro que para nós que estamos aqui, que já temos carteira de habilitação, já tiramos a nossa carteira de habilitação, isso talvez não faça muita diferença. Mas tem uma resolução do CONTRAN que vai entrar em vigor agora em setembro, que iria passar a não mais exigir a utilização dos simuladores. Para quem não sabe, os simuladores de direção são equipamentos caros, né, que os CFCs, os Centros de Formação de Condutores, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, tiveram que adquirir para poder fornecer essas aulas, que era uma exigência, inclusive, em âmbito nacional. Pois bem, o que aconteceu? Faz uns 2, 3 dias, se não me engano, o sindicato aqui dos CFCs entrou com uma ação pedindo para que se mantivesse a exigência. O que não se entendeu muito bem. Por quê? Porque os CFCs hoje, ao não serem mais obrigados a fornecer, a ter que o candidato ter que fazer essas aulas, eles podem cobrar menos. E eles vão ter, então, mais alunos que vão contratar os seus serviços. Então, está toda uma discussão sobre a abrangência, porque o TRF4 aqui do Sul, né, que atinge ali os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, deferiu uma liminar, mantendo essa decisão, ou seja, afastando essa resolução, a vigência dessa resolução que vai entrar em vigor agora em setembro, e permitindo que os CFCs, que são afiliados, obviamente, do sindicato, que possam continuar cobrando, ou seja, por essas aulas que as pessoas que estão tirando as suas primeiras habilitações, elas precisariam fazer. Há toda uma discussão sobre a abrangência dessa decisão, se ela iria
atingir o país inteiro. Por quê? Porque a decisão ela atinge a resolução em si. Ele diz o seguinte: como pode o CONTRAN agora, antes tinha estudos dizendo que era importantíssimo os simuladores, depois vem lá e diz que não é mais importantíssimo? Ou seja, nós sabemos muito bem que o CONTRAN é aquele dos kits de primeiros socorros, né, dos extintores, e que agora, com muito estudo, ou melhor, falta de estudo, como disse o desembargador, abriu mão dos simuladores. A verdade é que a gente não sabe se os estudos que diziam que os simuladores eram importantes ou a falta dos estudos dizendo que eles não são mais necessários, qual dos dois que está certo, né? A verdade é que muitos interesses econômicos têm nisso aí, justamente por conta desse equipamento aí, que há uma discussão se a sua eficácia é realmente importante no momento da formação do condutor. Uma das questões que eu vi que colocaram aí os CFCs é de que eles fizeram um investimento muito grande nesses aparelhos. Sim. E que de repente vão ficar aí. Mas aí eu penso também, Jurandir, que seria o caso de entrar então com ações indenizatórias. O próprio Código de Trânsito prevê que toda vez, né, que o administrador, né, no âmbito do trânsito, agir em erro, né, induzir inclusive as pessoas em erro, elas poderão... Sim, mas vão cobrar da União daí, no caso? Vão cobrar da União. E quando que eu vou receber? Não, a União até paga melhor que o Estado, né, se a gente pensar. Mas é que nem todos os CFCs eles compraram. Existia um sistema de comodato, em que tu tinha que pagar lá quase uns 5 mil reais por mês para poder ter esses equipamentos e poder oferecer, porque era compulsório, né? Todo condutor tinha que estar lá. Isso, a falta da exigência, não exigir mais os simuladores, baixa a carteira de habilitação mais ou menos em 300 reais. Ou seja, faz bastante diferença para uma carteira de habilitação que é muito cara. Porque a gurizada, principalmente, né, que está tirando a sua primeira carteira. Como é difícil, né, destrincheirar essas coisas. Né? Agora o simulador... E a questão também da placa do Mercosul. Me aí parece que inicialmente ela teria um chip que levou ao justificava preço, a sua vida. O preço dela esse chip levou um preço tal, daí depois tira o chip, mas mantém o preço. Não sei se foi assim ou não a coisa, ou se baixou o preço. Por não ter o chip. Olha, ainda não existe uma exigência, tá, em todo o território nacional em termos de implantação. O Rio Grande do Sul se antecipou, assim como outros estados, tá, que já começaram a fazer a troca dessas placas. Só que, infelizmente ou felizmente, não tem mais como voltar atrás. Como que hoje nós vamos pegar toda essa massa de veículos que já tem a placa nova e pedir para voltar para a antiga? Claro que nós temos uma situação muito bizarra. Por quê? Porque às vezes a pessoa que emplacou o seu veículo aqui e se mudou para Santa Catarina e ela está com a placa nova, ela vai ter que voltar para a placa antiga, porque Santa Catarina não tem ainda o sistema de placas novas. Não sabia. E a placa nova não tem lacre, né? Tá legal. Não tem lacre. Só dois mas ela teria um QR Code que poderia substituir o lacre. E o chip seria a grande inovação, né, para que a placa se comunicasse. Só que, na verdade, para baratear custos, nós tiramos a parte mais importante da placa nova, que era justamente o chip. Agora eu fico impressionado aí com o seguinte, né? Crio uma placa unificada para o Mercosul. Não existe legislação de trânsito unificada para o Mercosul. Aqui se pede uma coisa, lá pede outra. Se tu entrar na Argentina sem a tal de carta verde, tu já vai ser multado. Isso chama-se lobby bem feito. Mais nada. Mas, Jurandir, pior, nós não temos interligação nem dentro do próprio país. Exato, mas a placa foi obrigatória. Mas a placa do lobby bem feito. O cara do lobby da placa foi quem saiu vencedor. E a placa do Mercosul não tem nada a ver com a da Argentina nem com a do Uruguai. É totalmente diferente. Ela é diferente. Mesmo sendo o Mercosul, ela é diferente. Agora, o certo seria eles se adequarem à nossa, porque nós somos maiores, né? Essas coisas que eu estava falando aqui. A gente cede, pois nem na região que nós somos os maiores, nós detemos o poder de decidir o que deve ser. Aqui tem uma notícia tem uma notícia de última hora, que eu tenho que dar aqui uma notícia de última hora aqui, ó. Deixa eu ver aqui, notícia quentíssima. Ex-árbitro de futebol gaúcho, aliás, um gaúcho, acaba de ser engaiolado. Quem será? As iniciais AB. Não sei o que sabe, AB. Pois é, então tá engaiolado o cara aí. Eu não sei o que significa isso, né? O cara engaiolado. Não, Nardoni. Né? As iniciais são o Bernardoni? Não é o Nardoni. Eu coloquei no grupo aqui, ó. O Silvio e o Silvas só leem as fake. Bom, nós estamos nos aproximando do final do programa, dessa sexta-feira, né?
Agora sábado, né? Sextou já terminando, agora sábado, né? Amanhã é sábado, né? Sábado? Sextou hoje e amanhã é sábado. Jurandir, eu vou começar lá os caras, Gaira, o teu recado final aí, mandar um abraço. Eu vou mandar um abraço, legal, vou mandar para o meu netinho, o Matheus. Parabéns, Oscar, que maravilha. Agora está completando uma semana hoje, Maurício e Beta, muita felicidade para esse menino aí, colorado, já tem carteirinha de sócio do Inter. Que então maldade. vai ser um guri Gaira, vencedor. como é o nome dele? Matheus, podia ter nascido com a carinha da mamãe, do papai, mas por que do vovô, Matheus? A cara do vovô, né? Tem que mostrar aqui para ver. Beijão para ele e para Ana, que é a vovó, né? Parabéns, Ana, também. Papai Algair aqui, o vovô Algair, né? Papai também agora, vovô. Já é avô de 2, né? Terceiro já. Terceiro neto? Terceiro, tudo guri. Então temos empates. Eu tenho. Os outros dois eu não posso dizer que são colorados, eles ainda não definiram ainda. Não se definiu, não tem idade ainda. O outro sogro é muito fanático gremista. Então tá... Agora com o Hexa da Copa do Brasil, o cara é capaz de decidir, certo. né? Vamos nessa, né, Voltaire? Sem dúvida. Voltaire. Olha, eu vou deixar aí um abraço aí para o empresariado brasileiro que está começando a enxergar aquela luzinha lá no fim do túnel para começar a fazer os investimentos necessários para auxiliar também a economia brasileira. Esse é o meu recado aí para... Jurandir Soares, mestre Jurandir. Eu me associo na família Algair para dar um abraço, dar um beijo lá para a Ana, né, o Maurício, a esposa Roberta, né, que o Matheus, né, tenha uma vida saudável, de muita felicidade em todas as questões, menos do esporte. Estamos assistindo lá. Mas isso aí a parte muda, importante né? Ele tirou, né, Oscar? Isso aí muda, né? Essas coisas são muito dinâmicas. Não, né? aqui, ó. E o Matheus, de repente, se ele imitar o avô dele, porque o avô dele foi criado num clube. E depois ele virou a casaca. Virou a casaca. Então, tem esperança, então. Ô, Matheus. Criado uma família gremista, é diferente. Olha, vai imitar o avô dele. Prova que o coração falou mais alto. Claro, mas não sei. Nunca fui gremista. Eu quero mandar um abraço no final desse programa para o professor Mário Hamilton Vilela, lá em Uruguaiana, está nos assistindo. A audiência grande em Uruguaiana e Pelotas, o Fernando Ribas lá em Pelotas também assistindo o programa. É a audiência total aqui do nosso atividade. Oxane, obrigado, boa noite. Algum recado? Boa noite. Eu quero dizer para aqueles que vão para a Expo Inter que não bebam e dirijam nesse caminho, e especialmente, né, não esqueçam de botar o cinto de segurança no banco de trás. E se comerem demais, aqui ó, Olina, né? Olina resolve todos os seus problemas de digestão e tal. Realmente eu tive uma experiência, já contei isso aí ontem, uma experiência maravilhosa. Eu era meio desacreditado, mas Olina realmente resolve. Olina realmente resolve. Bom, muito obrigado para vocês pela audiência, né? Obrigado para todos vocês do Rio Grande do Sul. Uma boa noite de sexta-feira, um final de semana com vitórias de Grêmio e de Internacional. Pelo menos agora, nesse final de semana, para os dois ganharem. Até lá. Segunda-feira que vem, novo horário aqui, novo programa às 19 horas.